Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com a Geriatra, o seu podcast semanal sobre geriatria, estilo de vida saudável e longevidade, onde eu trago sempre convidados especiais com temas super relevantes para trazer informação para você que está aí, nos vendo, nos ouvindo, seja pelo YouTube ou pelo Spotify. Hoje tá demais, porque eu tenho um conflito de interesse total com a minha convidada, né? Minha convidada, ela é uma médica formada pela UFRN, ela foi residente em cirurgia geral e cirurgia vascular pela Unesp, tem título de ecografia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e Colégio Brasileiro de Radiologia. Ela é ex-preceptora da cirurgia vascular e Doppler vascular no Hospital Onofre Lopes, ecografista vascular do Serviço de Ultrassonografia do Hospital Alfredo Gurgel, especialista em lipedema, nosso tema de hoje aqui, com formação pelo Lipedema Academy, cirurgiã vascular do Instituto Regina Jales e minha amiga, nossos filhos estudam juntos, Cincy, nível 2 do Pinguinho, de gente, Camila Antunes, maravilhosa, que veio hoje aqui conversar comigo sobre lipedema, que é um tema que eu digo é muito novo, né, na medicina, e as pessoas precisam estar bem informadas para saber o que é, se tem dúvida, se tem, procurar ajuda, não é, Camila? Primeiro, muito obrigada, Ângela, é um prazer. É muito legal poder estar aqui nesse espaço e dividir um pouquinho do nosso conhecimento, né, nesse bate-papo. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por lipedema, mas apesar de, ultimamente, a gente vir falando mais sobre o tema, não é uma doença tão nova, né? Pois é. A primeira vez que foi citado foi em 1940. Ó? Primeira citação. E ficou meio perdido, ninguém falava mais sobre o assunto. E quando foi por volta da década de 80, reapareceu como a síndrome da gordura dolorosa. Mas, assim, estudos mesmo, voltados para essa patologia, não existia. E aí, realmente, você tem razão. Nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, que mais em houve um boom, evidência, meio que as pessoas passaram a se reconhecer na doença, a mídia começou a divulgar, personalidades passaram a assumir que tinham a doença, então isso vem ajudando muito a gente a poder divulgar, a falar mais sobre a doença, para que as pessoas possam fazer o diagnóstico precoce, procurar um profissional habilitado para poder começar o tratamento, a mudança no estilo de vida e muitas vezes, assim, tirar aquela ideia de que eu sou assim, meu corpo é assim por minha culpa. Sempre foi um grupo de pacientes, sempre foi muito julgado, né? Assim como paciente obeso, e que hoje em dia a gente sabe que tem muita coisa por trás que leva o paciente a desenvolver essa patologia. Então, o lipedema, ele seria uma gordura ali mais localizada em determinadas regiões que tem, como diz você, chamada antigamente da síndrome da gordura, né, dolorosa. Isso. Só que as pessoas, na mídia, pelo menos, vou dizer pelo que eu vejo, ou vê o extremo, aquela pessoa que tem muito pouco e vai para a mídia, né, por causa da estética, ou as pessoas que realmente precisam, né, aquelas de quadril bem localizado e que não procuram, porque acham que o corpo foi sempre assim. Isso. Né? Na verdade, o lipedema, ele é visualmente, pra gente, é um acúmulo desproporcional da gordura, principalmente nos membros inferiores. Mas existem pacientes que possuem lipedema só nos membros superiores, né? Acompanhado dos membros inferiores, é muito comum ter a região dos quadris também. E nisso a gente tem os tipos de lipedema, a depender da localização que ele afeta. E outro tipo de classificação também são os estágios do lipedema. Então, tem desde o estágio 1, que às vezes é difícil o diagnóstico, a gente olha e pode ser só um pequeno acúmulo de gordura, uma celulite, até porque 90% das mulheres possuem celulite. Isso. E só 10%. A última pesquisa mostrou que em torno de 12% dos pacientes das brasileiras possuem lipedema. E é uma diferença, assim,
E quando a gente vai avaliar, eu estava vendo o último censo do IBGE de 2022, a gente tem cerca de 104,5 milhões de mulheres no Brasil. Então, quando você bota esse percentual de 12%… E você pensa que é pouco? É um número bem relevante, né? Então, se você for colocar mulheres adultas, no mínimo a gente tem aí uns 6 milhões de mulheres que possuem lipedema e que talvez não foram diagnosticadas ainda. Mas, enfim. Então, voltando, a gente tem esse espectro, né? Como qualquer doença crônica, que ela é uma doença crônica de cunho inflamatório, certo? Que atinge todo o tecido conjuntivo, incluindo tudo que dá estrutura ao tecido de gordura. Então, você vai ter uma gordura com uma alteração um pouquinho mais de fibrose, certo. Uma gordura inflamada, por isso que alguns pacientes, até a maioria dos pacientes, vai ter dor se ele não tiver em tratamento, a gente chama que é um paciente que está inflamado, certo? E tem os pacientes que tem o extremo mesmo, que já tem os bolsões de gordura com distensão de pele, a pele é muito fina, muito delgada. Tem pacientes que já têm até o linfedema instalado, que o linfedema, as pessoas confundem muito com o lipedema, mas o linfedema é um acúmulo de líquido de linfa, né? Por deficiência de drenagem dos vasos linfáticos. Mas a gente vê a associação dessas duas patologias, mas só no estágio crônico, final, mais grave do lipedema, que é o estágio 4. Você falando aí eu penso exatamente numa pessoa que eu conheço que tem realmente um estágio 4. A vida inteira foi desse jeito, né? Conhecida com aquela mulher como se fosse um violão mais magro em cima e aquele quadril mais desproporcional em relação ao corpo, né? E as pessoas às vezes pensam assim, não, isso é uma obesidade, é celulite demais, é porque não se cuidou, né? Eu acho que 2 fatores confundidores importantes. Um é o biotipo, de dizer, não, minha família é assim, é o meu biotipo. E o segundo com a obesidade, como você bem disse. Mas a obesidade, a distribuição da gordura, ela é mais uniforme. Exatamente. Você tem muito tronco, abdômen. Essa paciente tem mais quadril. Quadril, né? E o que a gente veio analisando é que os pacientes que eram submetidos à cirurgia bariátrica, que perdiam muito peso, eles emagreciam muito no tronco e permaneciam com aquela gordura de difícil remoção na região dos membros inferiores. Eu lembro que foi, assim, quando eu voltei da residência, isso tem pouco tempo. Foi uma das coisas que começou a me chamar a atenção, né? E a primeira vez que eu li sobre lipedema foi em 2015, 2016. Eu disse, meu Deus, então é isso. Que chegavam pacientes no nosso consultório dizendo de muitas dores nas pernas, inchaço, que o edema não é nítido. O edema do lipedema é dentro da célula de gordura. Então, você passa o ultrassom, nos estágios iniciais, você não vê nem em ressonância aquele edema, porque é dentro da célula de gordura. Nos estágios finais, que é o estágio 4, que já tem o linfedema, aí sim a gente vai ver também o edema propriamente dito, né? Então, era aquela paciente que você examinava, ela não tinha muitas varizes que justificassem o quadro de dor, né? Ela tinha um volume maior nas pernas, que não era edema, e ela tinha deformidades até articulares. E o que eu acho que é super interessante a gente discutir esse tema aqui no Café com a Geriatra é porque eu tenho muito perfil de pacientes idosos que chegam para mim já no estágio 4, né? Deformidades articulares. Porque por atingir o tecido conjuntivo, ele altera também os ligamentos. Então, você vai ter hipermobilidade articular. Muitas vezes o paciente já chega para a gente com um joelho valgo, que é aquele joelho para dentro. O pezinho meio evertido, assim, que faz um pé plano. E é uma paciente que ela tem dificuldade de locomoção. Tem problemas no joelho, não consegue fazer uma atividade física, porque faz atividade física, no dia seguinte tem muita dor, então até uma simples caminhada para ela vai ser dolorosa, ela não consegue sair do sedentarismo, que é outro fator que vai agravar a doença, então acaba virando um ciclo vicioso, né? Exatamente. E você falou que é uma doença que foi descrita lá a primeira vez em 1940, mas que praticamente, quando você veio estudar agora em 2015, é uma coisa muito nova. Eu digo, a minha experiência é muito pouca. Quando eu comecei a acompanhar o trabalho de vocês sobre lipedema, eu disse, eu vou ter que estudar isso, porque eu começo a ver
é como você diz, é aquele paciente que tem muita dor nas pernas, mas quando você vai olhar, né, no exame clínico nosso, que não é com Doppler, não tem aquela quantidade de varizes, tem já um pouquinho de edema, quando a gente pede para o vascular acompanhar, e na verdade é um lipedema. E infelizmente já chega em fases mais avançadas. Então eu acho que, como a gente sempre conversa aqui, a gente tenta trazer a informação de qualidade aqui, que é o tema aqui é bem eclético. Eu sempre penso em pessoas que possam trazer informação de qualidade para quem está assistindo, porque a internet hoje está alavantou, né? Muita informação você tem que filtrar, né? Eu converso muito com os pacientes quando saem com diagnóstico de lipedema, porque, primeiro que quando a gente faz diagnóstico, eu digo que tem 2 tipos de paciente. Aquele paciente que diz, meu Deus, era isso. Agora eu sei, a Deus, agora eu sei, a culpa não é minha, né? E tem o outro perfil do paciente que diz, meu Deus, é uma doença crônica, pro resto da vida eu vou ter que conviver com ela e calma, a gente tem que pegar na mão, né? Acalmar o paciente. Mas é algo que a gente precisa falar, precisa ser dito. Tem muito estudo, assim, em andamento, né? A gente tem muita coisa que a gente faz baseada em consenso. Inclusive, saiu um consenso bem legal esse ano da nossa sociedade vascular. E tem alguns colegas que ainda me perguntam, mas você acha que é o vascular que tem que cuidar de lipedema? Aí eu digo, não acho que é só o vascular. Só o vascular, né? A gente conta com nutrólogo, conta com a endocrinologista, conta com nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. Assim, é uma gama de profissionais que podem estar ajudando a gente. E o vascular, além de fazer o diagnóstico, ele é responsável por afastar patologias que podem estar associadas ou agravando, como, por exemplo, tem pacientes que têm lipedema e têm linfedema. Tem pacientes que têm lipedema e têm varizes. Inclusive, uma associação de 50% dos pacientes com lipedema vão ter varizes também. E tem uma etapa que a gente precisa tratar as varizes. Recentemente, até tive uma paciente que no ultrassom que a gente faz para avaliar a camada de gordura, eu vi que ela, além de lipedema, em uma das regiões das pernas, ela tinha também um lipoma enorme. Nossa. Então, assim, a gente tem várias doenças associadas que o vascular já tem um know-how, né, de acompanhamento, a gente expertise, tem muito, a experiência que existe dos estudos anteriores de linfedema para ajudar a tratar o lipedema, né, e a gente vê resultados bons. Então sim, eu acho que o vascular é peça fundamental no acompanhamento. E às vezes é necessário, nos casos mais avançados, o cirurgião plástico. E quando você diz assim, por que o vascular vai tratar o lipedema, né? Porque o vascular, ele é muito associado a varizes. As pessoas só pensam assim, varizes, eu tô com dor nas pernas, mas é as varizes, insuficiência venosa, outras coisas. Mas é justamente porque desconhece o potencial da especialidade, né? Que vai investigar tudo isso. Então, por isso que eu pensei em trazer você para falar sobre o lipedema, porque a gente tem que esclarecer as pessoas, né? Inclusive que o vascular não vai só ver questão de varizes, ver toda a circulação vascular do corpo todo. É isso mesmo. E, assim, Camila, por que você acha que o lipedema, assim, é pouco diagnosticado? Porque talvez a pessoa nem esteja procurando por isso, né? Talvez aquela dor nas pernas que nós, como formação clínica, não entende, manda para o vascular e acaba fazendo o diagnóstico. Mas talvez seja o que é que você acha? Primeiro, assim, eu acho que nós somos acostumados, às vezes, a sentir dor e a gente não vê aquilo como um sinal de alerta. Normalizador. Seja enxaqueca. É isso. Seja dores nas pernas, é porque meu dia a dia é pesado. Mas assim, dor é sempre um sinal de alerta do nosso corpo que tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que investigar. Segundo, pelo preconceito mesmo, né? Das pessoas terem um olhar diferenciado. Eu estava até vendo uma aula de uma professora muito, muito legal. Ela é ecografista vascular, assim, mais renomada do país. E ela agora também começou a focar em lipedema. Ela dizia... Eu antes começava a fazer ultrassom, para mim o mais importante eram os vasos. Eu nem olhava aquela região anterior, para mim pouco importava. E agora a gente começa a ter um novo olhar. A gente precisa estudar mais.
tanto nós, vasculares, até como os clínicos, né, de forma geral. E eu, como vascular, eu me vejo tendo que me mergulhar na clínica para entender detalhes que um cirurgião, com formação de cirurgião, a gente não tem, né? Então, assim, a minha consulta para avaliação do paciente com lipedema é completamente diferente quando eu já bato o olho e vejo que o paciente não tem lipedema. O caso dele é varizes ou o caso dele é doença arterial. Então, assim, é um protocolo que eu acabei desenvolvendo para poder a gente abraçar e eu entender melhor tudo que está conectado através do lipedema, que não deixa de ser uma síndrome, né? E eu acho que é por isso, é preconceito, falta de conhecimento e a normalização da dor, que acaba diminuindo o diagnóstico. Mas a gente está melhorando, eu acho que você está Graças a Deus. Não, justamente a ideia é essa. Sabe por quê? Porque, por exemplo, agora a gente está falando sobre lipedema, eu vou ter um olhar diferente sobre meus pacientes. A gente teve uma aula, não tem a ver com o assunto, mas acaba o desfecho para você entender. A gente teve uma aula lá no Equilíbrio sobre endometriose, certo? Sim. As meninas foram lá falar. E a gente, não é o meu dia a dia, tá pesquisando endometriose e tal, mas elas abriram um leque pra gente visualizar naquela paciente 40 mais, tal, aquelas dores. Menina, parece uma coisa. Você começa a ver endometriose em todo canto. Então, quando a gente traz essa informação aqui, seja para o leigo que está assistindo, seja para o colega médico que está assistindo, que não conhece, que até vai se estimular a entender mais sobre a doença, para que ela não fique também tão subdiagnosticada, né? Inclusive, você tocou num ponto importante, quando você fala de endometriose. Você sabia que cerca de 11 a 12% dos pacientes com lipedema têm endometriose também? Na verdade, assim, como é uma doença de cunho inflamatório, a gente consegue linkar com várias outras doenças inflamatórias. Então, quando na conversa o paciente começa a falar sobre o assunto, eu tenho dores, eu tenho hematomas espontâneos, ou às vezes, meu marido pega, ou meu filho, teve uma paciente que disse, meu filho quando senta no meu colo dói, né? Então, imagine a qualidade de vida dessa paciente, dessa forma. E aí, quando a gente vai conversando, é uma paciente que tem uma tiroidite de Hashimoto, ou então, às vezes, nem tem o hipotiroidismo mesmo, mas tem anticorpos super elevados, sabe? É uma paciente que tem uma associação, às vezes, com fibromialgia, inclusive era um diagnóstico que era muitas pacientes com lipedema antes, era um diagnóstico errado de fibromialgia, é uma paciente que tem endometriose, que tem outras doenças reumatológicas, enxaqueca também tem associação por ter um cunho inflamatório. Então, é uma gama de coisas que quando você vai estudando, vai tendo conhecimento, você vai dizer, meu Deus, eureka, né? É isso. Então, quando a gente procura, a gente acha. E quando você está estudando muito, né, você começa a ver as coisas. Se eu não sabia que existia, como é que eu vou procurar, né? Exato. Então, se é uma doença que está tendo mais estudos e que está associada muito a outras doenças inflamatórias, a gente vai começar a prestar mais atenção, né? Para esse subdiagnóstico aí diminuir mais e a gente conseguir ajudar cada vez mais pessoas, né? E o que eu digo para os pacientes, eu digo, olha, tem uma notícia boa para lhe dar. Você tratando uma coisa, você ajuda a resolver a outra também, né? Então, você diminuindo a inflamação do seu corpo no geral, você vai melhorar um pouco de tudo. Então, é uma forma da gente até... que vai direto... trazer paz, sabe? Impactar na qualidade de vida da pessoa, né? Até chegar ao diagnóstico, como diz, essa pessoa pode ter tido outras hipóteses, né? Vinha naquela qualidade de vida e quando fecha um diagnóstico... Então, a gente vai focar nesse tratamento, porque sendo uma doença crônica que não tem cura, mas tem controle, né? Exato. Ontem a gente estava falando, esse vídeo está sendo gravado no último dia de fevereiro, então ontem eu estava falando sobre Fevereiro Roxo, eu digo porque as pessoas podem assistir em qualquer época, né? E estava se falando sobre fibromialgia, lúpus e Alzheimer, e o quanto as pessoas ainda fazem um diagnóstico errôneo, né? E não procuram para fazer um diagnóstico precoce. Que a intenção do Fevereiro Roxo de unir as 3 doenças é para que você procure o médico, não normalizar uma dor, procure o médico para você ter um diagnóstico correto, seja de uma fibromialgia ou seja de um lipedema. Que aí você vai ter estratégias de
de melhora na qualidade de Isso. vida desse paciente, né? Até porque é um paciente que ele tem problemas com o sono, é um paciente que ele tem problemas intestinais, né? É um problema, até relatos de alterações psiquiátricas em cerca de 8% dos pacientes tinha uma amostragem que falava disso, né? E não precisam ser pacientes com sobrepeso. Teve um estudo holandês que mostrou que cerca de 4% dos pacientes, eles tinham peso normal. Eram etróficos, MC normal. Então, aí tem pessoas que quando procuram um médico e perguntam, olha, eu acho que eu tenho lipedema. E chegam a ouvir, nada, lipedema é doença da moda. Então, você imagina uma pessoa que está sofrendo com dor, está sofrendo porque tem uma baixa qualidade de vida, porque não dorme, porque, enfim, tem os hematomas. Esteticamente, para ela não é bom. A pessoa, às vezes, jovem, que não consegue, às vezes, ir à praia, limita socialmente até a família, né? E passa a ouvir isso. Não, é uma doença da moda. Então, a gente tem que brigar, lutar contra isso. E se você acha que tem a doença da moda, não tem problema. Você procura um especialista para ter certeza se realmente tem ou não tem. Né? Se você tem... A gente está aqui para esclarecer, não para dar também um super diagnóstico, né? Você se entender. Se você está sentindo alguma coisa, então realmente tem que entender. Não normalizar essa dor, né? Não normalizar, que é o principal sintoma. E não chegar lá já no seu processo de envelhecimento com dificuldade de mobilidade, como você falou, né? Com deformidade articular. Então, olha só, se esse diagnóstico precoce não diminuiria o avanço de uma doença dessa, que as pessoas só pensam que é gordura, mas na verdade não é só isso. Exatamente. Como qualquer doença crônica, nem todos os pacientes eles vão chegar ao estágio mais avançado da doença. Mas assim, esse percentual a gente não sabe ainda dizer, né? Qual é o percentual dos pacientes com lipedema que vão evoluir para os estágios mais avançados se não forem bem conduzidos. Mas o que a gente vê é quando o paciente consegue ter uma mudança no estilo de vida importante, consegue fazer, né, tudo o que a gente precisa, é muito rápido a qualidade, a melhora da qualidade de vida do paciente. E a gente aplica até um questionário de qualidade de vida dos pacientes e a cada 2 meses a gente aplica. E tem pacientes que a pontuação, quanto mais grave, mais sintomas, a pontuação é maior. Tem pacientes que chegam a cair pela metade a pontuação. Nossa! Né? Então, assim, a gente não está falando de estética, a gente está falando de qualidade de vida. Isso. E às vezes a gente consegue um resultado estético por trás. Não vamos ser hipócritas, porque realmente acaba afetando também a sua autoestima. Mas não é a nossa busca principal. Que coisa, né? Então, o que é que a gente teria hoje, Camila, assim, sem pensar em opções de tratamento, desde as orientações que são não farmacológicas, existem tratamentos farmacológicos, procedimento, alguma coisa. Eu estou perguntando como leiga mesmo. Bora lá. Eu costumo dizer, eu divido a abordagem do paciente em 5 pilares, certo, Ângela? Porque eu acho que fica de forma bem didática para eles entenderem. O primeiro é a parte nutricional. A dieta anti-inflamatória, a gente faz as orientações, mas precisa de um nutricionista para poder fazer a avaliação correta. É lógico que diante de uma dieta anti-inflamatória, às vezes o paciente na abordagem ele vai precisar também de uma dieta que ajude ele a perder peso. Claro. Né? Segunda coisa, atividade física. A atividade física tem que ser muito bem programada, vamos dizer assim. Não é todo paciente que pode tudo, tá? Paciente que está muito inflamado, eu não vou liberar o paciente para fazer uma corrida. Eu não vou liberar o paciente para ficar pulando corda, fazendo exercícios de grande impacto. Ele não vai aguentar. Às vezes ele não consegue sequer uma caminhada. Você já deve ter tido paciente meu que diz, doutor, eu caminhei 1, 2 dias. No terceiro dia, eu não aguentei porque eu tô morrendo de dor. E não é a dor muscular, é a dor da inflamação, certo? Então, às vezes, a gente começa com orientações de exercícios aquáticos para o paciente, enquanto a gente vai fazendo todo o tratamento medicamentoso, vai fazendo a dieta para que ele
comece a desinflamar e depois a gente passa para a segunda etapa de atividade física. Então, aí na academia, por exemplo, que a musculação é excelente, mas ele vai começar com cargas baixas, Isso. né? Séries, assim, com um maior número de repetições. E aí, mas, doutora, para sempre assim a fisioterapia? Não, por etapas, entendeu? E aí depois passa para caminhada. Por exemplo, às vezes, mas eu não consigo fazer uma hidro, eu não consigo. Você tem acesso a uma piscina? Uma caminhada na água. Era o que eu mais pedia para as minhas pacientes agora no verão, porque a gente entende que no verão é difícil. Você, às vezes, está vindo a Natal, não tem academia próxima. Eu disse, você tem uma piscina? Não. Então, tem a região do mar, que é um pouquinho mais não tenha um relevo tão alterado, desnivelada, e que seja menos agitado, caminhe no mar, porque a própria água, ela tem efeito terapêutico, tanto na drenagem linfática quanto na circulação, entendeu? Pela questão da pressão da coluna de água. Então, esse é o segundo tópico, que dá um podcast só sobre isso. Terceiro tópico é sobre a fisioterapia. Fisioterapia vascular, que é um parceiraço nosso. Seja a drenagem manual, a bota pneumática que faz as compressões, tem fotobiomodulação, plataforma vibratória, enfim, realmente assim, a gente já tem indícios de resultados importantes no tratamento do lipedema, certo? Certo. O quarto ponto é a compressão. Porque eu sei que todo mundo vai pro vascular já com medo. De ganhar meia. De ganhar uma meia. É um sofrimento. Quando a gente olha o meu paciente, ele já tá... Mas, assim, inclusive o último consenso fala, assim, da importância da compressão no manejo da dor do paciente. É uma das coisas que, junto com a fisioterapia, é que mais consegue promover a melhora da dor de forma mais rápida. Certo? Então, a gente faz uso tanto de meias de compressão, que a meia vai depender muito do tipo do lipedema, pode ser desde essa meia elástica convencional, que a gente usa para varizes, quanto a meia elástica específica, que é uma meia elástica de malha plana. Vai depender do estágio do paciente e da localização do lipedema. Até umas compressões, umas bermudinhas compressivas para a região do quadril, né? Que o pessoal, até Jaqueline Baiol, que é uma fisioterapeuta espetacular lá no Instituto Lipedema, em São Paulo, ela já fez até avaliações e mostrava a compressão efetiva de certas marcas de bermuda que ajudam a melhorar tanto a drenagem e diminuir a retidão de líquido dentro da célula de gordura, porque como a pele do paciente ela é mais flácida, ela não tem um papel de contenção que deveria fazer. Então, no decorrer do dia, o paciente costuma dizer assim, doutor, eu acordo até que eu olho, minha perna tá grossa, mas não tá tão feia. No final do dia, ela tá muito mais ondulada, aquele aspecto casca de laranja bem típico do lipedema. Então, o uso dessas compressões acabam ajudando bastante. E quinto, a gente vê a parte vascular mesmo, assim. Se tiver varizes, a gente vai precisar tratar. Não é a primeira abordagem logo de cara, é depois desse período que a gente faz de tratamento anti-inflamatório, mas a gente precisa tratar as varizes da forma menos invasiva possível, e aí a gente vai em busca dos lasers, né, tentando evitar a cirurgia, se possível. Porque ele é um fator perpetuador de inflamação. A partir do momento que você tem a congestão, você tem liberação de um monte de mediador inflamatório, porque distende a parede do vaso, né? E aí desenvolve uma cascata em todo o corpo. Então, parece um contrassenso, mas a gente precisa desinflamar para poder tratar as varizes, porque se a gente não tratar, vai perpetuar a inflamação do paciente. E o mesmo pensamento, depois que a gente faz essa abordagem do paciente, que geralmente é em torno de 6 meses, uns já tem a resposta melhor um pouco antes, outros a gente precisa estender um pouco mais, mas é quando a gente vai avaliar ou não a necessidade da cirurgia plástica, né? Que é uma outra abordagem. E aí, a cirurgia plástica, ela entra de duas formas. Uma, para melhorar a questão articular mesmo, porque às vezes tem uns bolsões que você pode fazer de tudo. A paciente jovem, Angela, não consegue às vezes se sentar e dobrar as pernas para poder brincar com seu filho. Eu já tive uma vez uma professora de educação infantil que disse, eu não consigo sentar na rodinha com as crianças, porque não consegue ter a amplitude correta
entendeu? Do movimento. Do movimento. Então, esse paciente, ele vai ser, sim, um candidato à cirurgia. E ainda aqueles pacientes que, por questão mesmo estética, que olham e você conseguiu a melhora do quadro, melhorou a mobilidade, mas ele tem aquele resto de pele, assim como o paciente bariátrico, né? Uhum. O resto de pele, ou às vezes uma gordurinha localizada, que nós mulheres, né, temos essa, em essência, olhar e dizer, eu não gosto disso aqui, tudo bem. Aí vai realmente de cada pra um. parte estética, né? Mas existem essas duas indicações importantes. Não é o primeiro passo, que fique bem claro. Tem pacientes que já Já chegam... quer ir para plástica. Ai, mas tem que fazer tudo isso? Não é melhor fazer logo a cirurgia? Então, você tem que entender que a cirurgia, apesar de remover aquela gordura, ela não vai curar a sua condição. Então, você precisa ter uma mudança de estilo de vida até para poder manter após, né? E é muito parecido ao mesmo pensamento do paciente obeso. Né? Porque assim, o estilo de vida saudável, ele está vinculado a todos os tratamentos, né? Exatamente. Todos os tratamentos. Desde a questão do lipedema, desde como fator protetor para a doença de Alzheimer, que é o que chega para mim. Aí quando a gente vai falar do estilo de vida, aí a pessoa diz assim: ah, mas eu não tenho mais idade para mudar, é difícil mudar o pensamento. Mas a gente tem que sempre trabalhar. Questão da alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Principalmente, eu digo, evitar os ultraprocessados, né? Comer frutas, legumes, incluir grãos e cereais, beber água, né? Precisamos de água, porque as pessoas bebem pouca água. Aproveita aí já para beber água. Porque a pessoa pensa, a alimentação saudável é só o que eu como, mas também é o que eu bebo, né? Para tentar desinflamar. As pessoas falam muito, eu quero protocolos, detox, inflamação, mas ninguém pensa no básico. No básico. Né? O básico. Descascar mais E desembalar menos. Aí vem lá, atividade física, outro pilar do estilo de vida saudável, né? Que vai para a longevidade saudável. Seja ele, no caso, adaptado à doença que a pessoa tem, porque a gente diz assim, é essencial que faça uma musculação e uma atividade cardiovascular. Mas aí a gente tem que ver, paciente é paciente. Tem paciente meu que não consegue para uma musculação, mas se dá muito bem com pilates. Eu digo, vamos. Aí tem paciente que combina os dois. E eu digo, combine o que é obrigatório terapêutico, né? Que é a atividade resistida, que talvez aí no início nem consiga tanto, né? Dependendo do grau, com uma atividade aeróbica que a pessoa gosta. Eu quero dançar, eu quero caminhar, eu quero correr. Mas para isso precisa de um acompanhamento, de ver como é que esse corpo vai reagir a determinada atividade física. Então não é ao léu da cabeça, né? Existem excelentes profissionais, existem excelentes academias aqui em Natal que podem orientar o paciente. Aí vamos lá para o terceiro ponto, que talvez influencie, né? Sono, dormir bem, porque aí a pessoa descansa, né? A pessoa que passa o dia todo naquele movimento, diminui o cortisol, para diminuir o estresse, desinflamar. Dormir, minha gente, dormir. Mas as pessoas não querem fazer higiene do sono. As pessoas querem tomar melatonina. Pois vamos melhorar. As pessoas querem tomar melatonina ou qualquer outro remédio para dormir, mas não faz o básico. De tentar desacelerar, mas mulher, eu entendo. É mãe de 3, eu esqueci de dizer, ainda no título. Faltou no currículo, mãe de 3, tá? Mãe de 3. 3 preciosidades. Então, assim, a gente sabe que no mundo ideal a gente quer fazer essas coisas. Mas se a gente não conseguir, também não ficar frustrado, mas tentar fazer. Hoje não consegui, mas amanhã eu posso tentar? É o que eu tento falar muito com as pacientes, assim. Eu digo, olha, quando você está em lua de mel, no momento ideal, você vai conseguir fazer tudo. Eu entendo que você tem que dispor de tempo e às vezes até de um investimento financeiro, né? Isso. No início. E aí, você vai tentar fazer tudo. Mas às vezes, filho adoeceu, você brigou com o marido, está com problema no trabalho, a gente entende que você não vai conseguir fazer tudo 100%. Mas se você já está com aquela reserva, por mais que você saia ali da linha por um pequeno período de tempo, logo, logo você volta. Então, aquilo não atrapalha tanto. Por exemplo, a dieta anti-inflamatória, eu bato muito na tecla, pra gente, o glúten, tem visto que é um dos fortes gatilhos, assim, né? Paciente com lipedema. E eu digo, tente evitar. É lógico que às vezes, no Natal, fim de ano, às vezes você vai para uma pizzaria com a família. É questão social. Mas se você antes está fazendo o beabá bem direitinho,
Um dia que você Equilíbrio, né? que você vá lá e consuma, não tem problema. No dia seguinte você vai estar um pouquinho mais inchadinha e 2 dias depois você já volta ao basal de novo, né? Em relação aos alimentos, pra gente, a gente vê também o consumo do álcool. Uhum. Que já era outro pilar, né? Que é álcool e o tabagismo, né? Tabagismo e Inimigo número 1 da circulação. também. O açúcar realmente algo que a gente pede para o paciente, na medida do possível, Entendi. evitar. O açúcar, eu faço uma analogia muito grande, é uma analogia vascular. Nos pacientes diabéticos que não entendem por que fica dormente, por que a gente manda cuidar para não ter problemas na macro e na microcirculação. Eu digo, vamos entender, a nossa circulação legalmente é um cano. E você jogou ali areia. Se o cano for grosso e for pouca quantidade de areia, aquela areia está diluída ali e vai passando. Mas mesmo aquela areia pequena vai começar a passar em tubos menos estreitos, até chegar bem fininho. Seja lá no olho, na ponta dos dedos. Então, às vezes, 2 grãos de areia vai lá e bloqueia aquilo ali. Então, às vezes, o paciente entende. Eu gosto muito de desenhar. Por que o açúcar é tão prejudicial? Por que o diabético tem muito problema vascular? Né? Então, tabagismo está diretamente, é o inimigo número 1 da circulação, né? Diabetes e tudo. Então, são todos fatores que a gente realmente vai ter que controlar. E são hábitos de vida. Beber, fumar, né? Maus hábitos. E antes eu estava sempre, a gente associava o consumo de açúcar, sempre via como problema que lá na frente a gente ia ter, né? E hoje em dia com o lipedema, além disso, eu vejo que é um problema já no momento, né? Você tem o açúcar atuando de forma ruim, né? Maléfica, já quase que instantaneamente com o paciente, entendeu? Que faz uso rotineiro dele. E aí, quando a gente consegue orientar o paciente e retirar, é impressionante como a resposta é rápida. E eu estava conversando com um colega, o Alide, e ele estava dizendo, ele disse, Camila, como é impressionante. Pacientes que às vezes eu passei muito tempo orientando que tinha que fazer atividade física, que tinha que fazer uma dieta, que precisava perder peso, pensando exatamente na longevidade, tudo. E quando ela recebeu o diagnóstico de lipedema, que ela veio para mim, ela tá fazendo tudo. Porque ela motivo. Porque eu acho Palpou, que ela vê a resposta tá ali na mão. rápida. Tá na mão. Diferente de eu dizer a você que o que você está fazendo hoje é uma poupança de músculo para um envelhecimento saudável. Então, você não se visualiza lá. Mas o que você está vendo aqui na sua mão, aí você consegue interiorizar e fazer, sabe? Às vezes é o gatilho. Em relação ao músculo, é interessante também o que a gente vê a diferença da obesidade do paciente com lipedema. O paciente que é obeso, ele ganha massa de gordura, mas ele também tem um aumento da massa magra. Então, às vezes, você vê o obeso com as panturrilhas bem grandes, mas ele tem um aumento da massa magra ali. Já o paciente com lipedema, isso não acompanha. E quando eu gosto muito de solicitar um exame de densitometria do corpo inteiro, uma variação corporal total, e a gente vê por segmentos a quantidade de gordura, a quantidade de músculo que o paciente tem. E isso é muito bom para a minha análise, nutricionista, educador físico, endócrino, enfim. Como também é bom para o paciente. Ele vê aquilo numericamente. Palpa, tá ali, na mão. Não é uma coisa subjetiva, abstrata. É objetivo e ele é mais fidedigno, assim, a detecção da quantidade, assim, ele mais do que a bioimpedância. A DEXA, ela é o padrão ouro, né? Exatamente. Mas pronto, lá na clínica nós temos uma máquina de bioimpedância. Quando o paciente vem, ele já faz parte da consulta, tanto das meninas endócrinas, como a minha consulta faz parte da bioimpedância. Aí eu até explico, tem muita informação aqui, não tô desprezando as outras, tá? A gente vê um percentual de gordura, a gente vê o peso, mas pra mim, eu vejo a massa muscular. Sim. Aí eu viro lá pra ele e mostro que, nesse gráfico aqui, você pode achar que não, mas já tá abaixo do normal. Então, a gente precisa subir essa massa muscular. E, independentemente do peso, quando você começa a trabalhar,
você melhora. Aí você tá de novo. Minha paciente essa semana foi assim, ela ganhou nota 10. Paciente já idosa, perto dos seus 70 anos, chegou com 97 quilos, hoje ela tá com 94. Mas, visivelmente, com uma excelente mobilidade, se levantou da cadeira e vê assim, porque ela começou a musculação desde o final do ano passado, e ela é muito preocupada porque... Muito pouco tempo. Isso, mulher. E muito preocupada porque da consulta de janeiro para agora só foram 2 quilos na balança. Aí eu disse, mas hoje como é a consulta de retorno, não tem como eu fazer a sua bio. Mas eu tenho a certeza absoluta que aqui tem ganho de massa muscular. Então, às vezes, a pessoa fica desestimulada a fazer um acompanhamento porque não vê a balança mudar o peso. Mas quando você vê a estrutura corporal, que diminui aquele percentual de gordura e aumenta o percentual de massa, né? Os endócrinos têm muito em consultório, né? 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura, que a pessoa vê a quantidade que tem, né? O quanto a gordura vai ocupar espaço, o quanto o músculo, o peso pode ser o mesmo, mas o espaço é menos. Então eu disse a ela, eu fiz, olha, a senhora está saindo aqui hoje com nota 10. É uma paciente que tem uma insuficiência vascular, já fez cirurgia, tudo tem um edema, mas até o edema já tinha melhorado. Então, assim, ela está melhorando a questão dos hábitos de vida dela. Você vai dizer, meu Deus, aos 70 anos, sim. Sim, por quê? Ela vai morrer amanhã? Não, minha gente, a gente está pensando daqui 5, 10 anos. A expectativa de vida nossa aqui é 80 anos. E atividades simples, né, Ângela? E atividades simples. Sentar, se levantar à mesa ou ir ao banheiro. Exatamente, é o que eu mostro. Você ter músculo, que eu digo, músculo é coração, é cérebro, é tudo. Porque você tem a capacidade de trabalhar a sua independência, a sua funcionalidade. Né? Então, é assim, é fantástico. A adesão do paciente é outra, quando você consegue mostrar. Mostrar, palpar. Por isso que você disse que no lipedema, como ele vê, ela... eu tô vendo aqui. E eu realmente, eu viro a tabela, eu demoro um tempo mostrando para ela, até para depois, quando ela chegar em casa, ela poder mostrar para alguém, sabe? Replicar aquilo. E fora isso, como a densitometria, a gente não pode fazer várias por ano, né? A gente faz o acompanhamento, sim, com a bioimpedância, né? Nas consultas com a nutricionista, com a endócrina. E eu faço também acompanhamento com ultrassom. No ultrassom, que a gente fala ultrassom de partes moles, para quem não entende, partes moles é tudo que tá ali. Que não é osso. Não é osso, exatamente. Então, a gente analisa a camada de gordura, tanto a sua dimensão, a gente analisa a qualidade, a quantidade de inflamação, que para mim são tons mais claros, né, na imagem. Às vezes a gente vê até formação de como se fossem uns nódulos, que são a fibrose ao redor das células de gordura. E no que a gente faz esse acompanhamento de medida de compressibilidade, quanto menos compressível é porque ele está encharcado de líquido, e a gente vai fazendo esse acompanhamento, eu também viro para o paciente e mostro. Então, tem algumas pacientes que a gente olha, a gente conseguiu uma redução da gordura, tá aqui. Agora, por que você não está usando a meia elástica? Olha ali, na região do maléolo, que é o mocotó, o famoso mocotó, né? Região do maléolo. Olha aqui. Então, você consegue toda uma diminuição de gordura e o líquido tá ali só naquela região, porque ela não tá fazendo uso da meia elástica. Então, são várias nuances que a gente pode utilizar, apesar do lipedema não ter um exame que faça o diagnóstico ainda é clínico, ele não tem um biomarcador, mas a gente utiliza de várias ferramentas para minha avaliação de melhora, foto também, enfim, e para mostrar ao paciente do resultado dele. Então, o que ele vê, ele acredita. Isso, ele não mudou a circunferência. A minha coxa continua do mesmo jeito, mas quando você chega lá, ele reduziu 3, 4 milímetros de espessura de gordura. Né? Então, porque ganhou massa. Exatamente. Ganhou massa muscular. Apesar de eu não ter a densitometria para poder mostrar isso para ele. E com isso, a gente consegue uma adesão maior do paciente. Então, eu acho que tá aí um pouquinho a diferença. Eu pego muito esses exemplos, porque para mim parece muito essa história da adesão à atividade física, principalmente depois dos 60 anos, né? E eu tenho pacientes, não só do consultório privado, como pacientes do Onofre Lopes, que veio 1, 2, 3, 4 consultas, depressiva, e a gente explicava que precisava introduzir atividade física para poder diminuir a quantidade de medicação, tal.
Até que o primeiro dia que ela foi. Aí, engraçado essa história, né? De postou, se não postar... Né? Engraçado como a postagem, ela influencia tanto, né? Pro bem também. Ela fez um vídeo, esse paciente do Onofre, mandou para mim no Instagram. Estava caminhando. Eu disse, vamos ver a prova real quando voltar. Quando ela voltou para a consulta, ela tem perdido 2 quilos. Lá não tem como dimensionar, né? A gente faz só circunferência panturrilha, mas é muito pouco tempo para você ver. Mas ela já visivelmente viu, foi triste, mas ela palpou o resultado. E a gente valida, né? Poxa, que legal. Aí ela não quer mais deixar. Não é que ela vai sempre fazer o certo. Vai ter um dia que vai estar chovendo, vai ter um dia que eu vou estar com dor no joelho, tal. Ok, mas que não desista. Então, às vezes, quando eu vou caminhar, eu marco ela, sabe? As filhas, é uma confusão grande. Por quê? Porque a gente tem que incentivar. E ela disse, meu Deus, se eu soubesse, mas eu sabia, mas precisava ver ali o resultado. Então, quando a gente mostra, quando você mostra no exame, quando você mostra nas medidas que você faz, o paciente consegue ficar, poxa, que legal, meu peso não mudou, mas eu ganhei massa muscular e eu perdi gordura, né? Ângela, e assim, o seu público, né, de pacientes, apesar de que eu já sou candidata a ser... Você sabe que só não vem velhinho doente pra mim não, tá? Você então. já é minha amiga, você sabe disso já. Mas o que eu quero dizer é que o seu público, a maioria, é de uma geração que não tinha atividade física como uma prática diária, né? Isso. Você lembra quando a só gente era caminhar, criança? no máximo caminhava, né? Quantos pais chegavam e iam deixar a gente, ou saíam com alguma roupa de ginástica? Hoje em dia... Hoje você já vê nas escolas, muito né? diferente, né? Para mim, os pacientes, quando chegam, assim, atividade física, sedentário, é muito difícil. É um percentual baixíssimo do paciente, e você nota que ele já fala com vergonha. Com vergonha. Né? E acho que para a gente, nós médicos, que a gente está levantando essa bandeira da mudança do estilo de vida, tudo, a gente precisa dar o exemplo. Dar o exemplo mesmo, né? Eu sempre pratiquei atividade física, às vezes eu intensifico um pouco mais, menos, mas eu nunca postava. E aí, recentemente, nisso, eu digo, vou começar, vamos esforçar. Aí eu treino muito cedo, né? Então, assim, às vezes eu não tô legal, eu não tô querendo aparecer, eu não tô querendo falar, eu não... Né? Não tô, mas eu tô me esforçando, né, para poder aparecer, exatamente para poder dar o exemplo. E aí muita gente diz, agora que você tá fazendo atividade, filho. Não, gente, eu sempre fiz, eu não postava, mas eu postava. Mas não precisa ser toda vez que você vai. Às vezes, por exemplo, no dia que eu tô para caminhar, a academia lá do condomínio tava mais cheia, aí eu prefiro dar umas voltinhas e depois eu entro. Tem dia que eu desligo o celular, principalmente se for de manhã. Então, eu não vou com o telefone, porque eu digo que é um momento, inclusive, de meditação. Sim. Que eu escuto muitos passarinhos, nesse horário de 5 horas da manhã tem muito passarinho. Então, eu não vou com o celular. Então, nem sempre a gente vai fotografar, né? E, às vezes, eu já vi até o jovem caminhando lá no condomínio, com um terço. Eu digo, olha, né? Nós que somos católicos, né? Quem tiver outra religião pode pensar em alguma outra coisa. Que momento que você pode simplesmente desliga do mundo, tá ali, caminhando, rezando um texto ou o que for, pensando. Um dia você falou, você nem sabe que eu pensei nisso. Você disse, eu já fiz tanta coisa hoje, eu já fui malhar, eu já meditei, eu já pensei, já fiz minhas orações, fui trabalhar. Aí eu disse, menina, nesse dia eu levantei assim, tinha dormido ruim, mal, e não tinha conseguido ir caminhar. Mas quando fui tomar banho, eu disse, hoje assim, o banho vai ser mais demorado. E minha oração já ia ser aqui. Aí fiquei lá, fazendo minhas orações, tudo isso aqui, já dá aquele outro astral que você vai pra frente, né? E foi uma frase que você falou no nosso grupo de amigas, né? Então, quer dizer, na hora que você o médico, posta que você faz uma atividade física, você tá engajando o seu paciente. Eu já teve um dia que eu disse, vou calçar meu tênis porque eu vi Nef tá ali postando. E era um feriado, tipo um dia de feriado. Aí ele postou, essa academia está só para mim. Eu fiz, deve estar mesmo, então eu vou. Calcei o tênis e fui. Então, quer dizer,
que a gente use também a rede social para influenciar bem as pessoas sobre hábitos de vida. Como é que eu vou pregar sobre o envelhecimento saudável se eu não fizer? Sim. Né? Se eu não fizer. Então, orientações que a gente dá, a gente tem que fazer. A gente vive num mundo perfeito? Não, a gente não vive num mundo perfeito. Acontece aquele dia que você não conseguiu ir naquele horário, como diz Tarsila, vai na hora que dá, vai de 10 horas da noite. 10 horas da noite para mim não dá não, porque eu perco o sono. Mas até 7 horas, para mim ainda vai, eu relaxo, durmo bem. Mas se eu for mais tarde, eu não consigo. Então, é tudo uma questão de equilíbrio. E se você um dia tá meio para desistir, que puxe uma amiga, uma pessoa que lhe motive, né? O seu filho, porque já aconteceu. As meninas morrem de rir. Se João Lucas vê que eu vou caminhar, ele já vem atrás. Aí ele faz, bora correr. Espera aí, né? Hoje você não tá nem de tênis, não, mas eu vou correr. Pum, vai lá na frente. E a gente vai atrás. Então, se estimula. Então, você está incentivando os seus filhos, né? Não, né, Ângela? Eu noto isso também lá em casa. Porque às vezes acontece, entrei num desafio, tem que ter todos os dias atividade física. Geralmente eu não faço todos os dias, né? Faço 4 vezes, às vezes 5 na semana. E aí, não, tem que fazer todos os dias. Não deu tempo hoje. Eu vou fazer uma aula de abdominal. Eu vou fazer uma aula, boto na TV. Eu, como já pratico há um tempo atividade física. Tá na mão. E as crianças vêm, aí roubam meu colchonete. E eu vejo o quanto isso está influenciando positivamente na vida deles também, Exatamente. Né? É interessante. É porque o seu paciente, ele olha para você como um modelo. Entendeu? E sabe que você é pessoa igual a ele. Então, você vai ter um dia que vai ter algum problema, não conseguiu ir, mas que não desista. Você naquele dia descansa, no outro dia você vai. Sabe? Eu penso muito nisso. Então, ó, como você disse, foi uma hora só para lipedema, porque eu disse, Camila, vai que a gente entra na parte vascular, vai ficar para outro. Eu vou dar uma dica de uma live bem antiga que a gente tem, mas que até você acredita que dá visualização. Eu fiz uma live, mas que depois vai virar aqui como podcast. Tem 3 anos. Tem 3 anos, foi quando eu comecei. Acho que 22, ou foi no início de 22, em março, porque era mês da mulher. A gente fez uma live, tá lá no YouTube, sobre envelhecimento vascular, né? Porque eu gosto muito de trazer o especialista para que a pessoa também conheça a especialidade. Então, lá, a gente falou muito, acho que nos seus shorts que são mais visualizados até hoje, deu ateromatose na minha aorta da ultrassom. O que é isso? Menina, todo mundo visualiza. Então, é uma dica que você veja, essa live é antiga, mas é muito atual, né? E que depois a gente vai transformá-la em podcast, porque foi quando a gente começou, né, a tentar trazer informação, estava dizendo a doutor Cesimar, né, a gente vem trazendo informação para o leigo, inclusive até para o médico, porque hoje para mim foi uma aula aqui de lipedema. Ângela foi uma desbravadora, né, assim, né, no meio médico, assim, para trazer informação assim, de qualidade, fantástico. Quando ela começou, eu disse, meu Deus, como ela é desenvolta, é corajosa, vai atrás mesmo, assim, acho que ela levantou a bandeira e aplausos, amiga. Amiga, mas também, não, assim, ó, e foi uma coisa que eu não é um talento nato, mas assim, eu gosto da comunicação, mas eu não iria pra cá, tá? Não viria pra aqui, assim. Mas eu fui estudar, porque eu achei que precisava. Quando eu comecei, eu passei 8 meses pra aceitar a primeira live. Com cara da nutricionista, 8 meses pra aceitar. Você já me deu ótimas dicas também. Muita coisa ela dizia, amiga, é assim, eu fui muito resistente, né? Fui muito resistente. Então, quando eu vi ali a live em casa, eu achava um ambiente seguro, tal, legal. Comecei a fazer, os pacientes começaram a gostar. E eu precisei estudar. Estudar como seria a comunicação, como seria a transmissão dessa informação, porque nem todos os pacientes 60 a mais, eles estão no Instagram. Sim. Muitos no YouTube. Então, eu tive que ir estudando e foi uma coisa que eu fui gostando. Novas coisas que a gente não aprende na medicina e eu fui aperfeiçoar uma coisa que eu tinha minha, que era a comunicação. E que, graças a Deus, eu gosto demais disso. Eu já estava conversando com o Matheus. Olha, Matheus, qualquer dia desse eu botar a fotinha dele ali, porque ele disse que é a minha produção. Ele adora que eu diga isso, né? A gente conversando sobre médicos que vão trabalhar até 70, 80 anos. Eu disse, olha, eu realmente não me vejo nativa, talvez em consultório, poucos pacientes, mas de repente nisso aqui, sim, né, a gente se vê, porque foi uma coisa que eu realmente me encontrei. E eu fico muito feliz quando eu chamo os colegas que vêm para cá divulgar essa informação de boa qualidade para as pessoas que nos assistem, né? E acaba que a gente sai de Natal,
para o mundo. E informação de qualidade é importante, porque quando a gente está falando sobre o assunto, nosso telefone, smartphone, ele está captando aquilo. Quando você entra no Instagram, gente, o que você é bombardeado de informação de baixa qualidade, por exemplo, os mitos do lipedema. Isso. E paciente que coloca o dedo aqui é um diagnóstico de lipedema por causa da hipermobilidade. Não é. Paciente que quando coloca uma calça de ginástica fica a linha marcada. Não, isso é comum, eu também fico, né? E não adianta emagrecer no lipedema. Não, é uma das partes do tratamento. Então, a gente tem vários mitos. Lipedema é só em pacientes obesos. Não, né? Então, são coisas que a gente precisa tá à frente, mostrando, desbravando, como você, em relação ao lipedema aqui em Natal, eu me sinto uma desbravadora também. É verdade. Juntando pessoas. Olha, estude sobre isso, vem trabalhar comigo. Até algumas pessoas que vão atrás de produtos que eu preciso para poder dar o suporte para os pacientes com lipedema. E eu sei o quanto isso é difícil. Então, a gente precisa estar à frente, falando sobre informações verdadeiras, baseado na ciência. Estudos validados. Exatamente, para poder combater as pessoas que pegam o celular, gravam e postam lá. Infelizmente, a rede social tem esse lado ruim, que ele dá a voz com o mesmo peso a todos. É verdade. Pois é, então, finalizando aqui, eu já agradeço a você por ter aceitado prontamente este bate-papo maravilhoso. Sentimos falta, vou dizer, porque teria uma convidada número 2, foi Raíssa. Infelizmente não conseguiu vir, mas a gente marca outro momento já com Raíssa, pelo olhar do endocrinologista, né? E, Camila, eu queria que você fizesse suas considerações finais, como é que as pessoas te acham, suas redes sociais. Bom, meu Instagram é @CamilaAAntunes _vascular. Atualmente eu atendo no Instituto Regina Jales, que fica ali na Rua Sul, aqui em Petrópolis. E estaria à disposição para poder ajudar no que for preciso. Lembrando que o lipedema é sim uma doença, não é uma questão estética. Quanto mais precoce o paciente é diagnosticado, a gente consegue fazer intervenções que vão melhorar a qualidade de vida dele e evitar problemas futuros. Porque tudo que a gente preza, além da qualidade de vida atual, é a longevidade, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Todas as nossas atitudes e escolhas de hoje vão refletir hoje, né, nos seus resultados de hoje, mas principalmente nos resultados lá na frente. Então, estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. Bom. Pois eu encerro aqui muito feliz e vão lá no Instagram da doutora Camila, eu vou colocar aqui na descrição também, para quem não anotou. Entra lá, manda um direct para ela, diz que ouviu essa entrevista, o que você gostou, se você tem dúvida, porque eu tenho certeza que ela vai responder com a maior boa vontade. E a você que nos acompanhou até agora, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com pessoas como você, que fazem parte dessa comunidade em busca do envelhecimento saudável. Até o próximo Café com a Geriatra.